Este é o módulo de ortografia, parte 1. Vamos estudar a atual ortografia da língua portuguesa no Brasil e em muitos outros países. Recomendo que consulte no site da Academia Brasileira de Letras o vocabulário oficial de nossa língua, verificando a escrita de algumas palavras a partir do último acordo ortográfico. Inclusive, não fale mais em nova ortografia, mas fale em atual ortografia. Começaremos agora os nossos estudos pensando sobre o uso do S ou do Z. Veja os primeiros casos aqui comigo. As palavras que indicam nacionalidade, origem ou procedência, compostas pelos sufixos es e esa, são escritas com S. Veja os exemplos: japonês, japonesa, camponês, camponesa. Agora, na formação do feminino de algumas palavras, emprega-se o sufixo isa, sempre escrito com S. Poeta, poetisa, papa, papisa. Então já fica claro, quando surgirem essas terminações es e esa e isa, sempre escreva com S. Assim já desaparecem algumas dúvidas. Vejamos os próximos casos. Observe: rápido, rapidez, belo, beleza, frio, frieza. Os sufixos es e esa são escritos com Z neste caso. Veja agora: análise, analisar, friso, frisar. São escritos com S os verbos derivados de palavras que já têm S na última sílaba. Agora mais um caso para que você observe: profeta, profetizar, memória, memorizar. São escritos com Z os verbos derivados de palavras que não têm S na última sílaba. Fica uma dica: normalmente mantém-se o padrão da palavra original. Por exemplo, muita gente escreve infelizmente com S, mas pense comigo, originalmente feliz é com Z, então infelizmente também será com Z. Observe que nessas regras acontece exatamente a mesma coisa. A palavra original já era com S ou já era com Z e assim serão mantidas as palavras derivadas. Esse é o padrão, é uma regra geral. Acompanhe mais um pouco comigo os próximos casos de ortografia. Sempre emprega-se S nas formas dos verbos querer e pôr. Essa dúvida some, pessoal. Quis, quisesse, pus, puseram, sempre com S. A maioria de nós tem dúvida quando vai redigir o verbo querer, na primeira pessoa do singular. Eu quis é com S. Caso você escreva com Z, é uma palavra que não existe em língua portuguesa, existe em língua inglesa, que é quiz. Um jogo de perguntas e respostas. Aqui não, eu quis. Então vou revisar contigo. Sempre emprega-se S nas formas dos verbos querer e pôr. Os exemplos que eu coloquei aqui: quis, quisesse, pus e puseram. Tranquilo, não é? Depois de ditongo, sempre emprega-se S. Então depois de OI ali na palavra coisa, S. Depois de AIU na palavra pausa, S também. Depois de ditongo, emprega-se S. J ou G também já foi uma dúvida na sua escrita? No momento de um texto, ali de uma carta, de um e-mail, de um documento, até de um relatório? Então vejamos alguns casos. As palavras formadas a partir de outras que terminam em já são escritas com J. Observe. 3 casos aqui para nós: canja, canjica, loja, lojista, granja, granjeiro. Então, a palavra original terminava em já. As derivadas serão escritas com J. Agora, as palavras terminadas em ágil, égil, ígil, ógil, úgil, agem, igem e ugem são escritas com G. Observe: relógio, contágio, sacrilégio, necrológio, refúgio, barragem, origem e penugem. Então observe essas terminações novamente comigo. Olhe lá: ágil, égil, ígil, ógil, úgil, agem, igem e ugem, todas com G. Depois de ditongo, emprega-se X. Observe. Aqui já passamos para o caso do X e do CH. Caixa, queixa, paixão, frouxo. Antes de cada um dos X
que estão nessas palavras, nós temos ditongos. Ali na primeira, caixa, nós temos o A e o I juntos. Depois, queixa, ali já virou até um tritongo. Nós temos o U, o E e o I. Em paixão, A e I juntos. Em frouxo, O e U. Então, depois de tongo, não tenha dúvida, sempre com X. Depois de sílaba inicial em, emprega-se X. Enxurrada, enxame, enxoval. Enxurrada costuma ser uma dúvida, não? Então, começou com em, logo depois eu emprego X. Agora, veremos algumas terminações que sempre são dúvida. O são, quando é com um S, dois S ou com C e cedilha. São, são e são. Vejamos? Quando o verbo apresentar ND, o substantivo dele derivado é grafado com S. Veja, temos aqui o verbo suspender. Depois, veja a palavra suspensão. No verbo, nós temos lá o ND. Então, suspensão, que saiu do verbo suspender, é com S. Agora, observe o verbo compreender. Ele tem ND. Compreensão será com S. Ascender, também com ND. Ascensão será com S. Mais 3 casos. Substantivos derivados do verbo ter têm a terminação grafada com C e cedilha. Veja. Então, acompanhe aqui comigo. Verbos que são formados pelo verbo ter. Deter, conter, abster. Olhe lá dentro daqueles verbos. Tem o verbo ter. Todos eles terão palavras derivadas com C e cedilha. Então, deter, detenção. Conter, contenção. Abster, abstenção. Todas elas com C e cedilha. Então, quando tivermos palavras derivadas de verbos que contenham o verbo ter, utilizaremos C e cedilha. Quando o verbo apresenta prim, sede ou grede, a terminação do substantivo é grafada com SS. Estranho, não é? Mas veja como é simples aqui comigo. Exprimir. Tem lá o prim no meio do verbo. Então, expressão com 2 S's. Suceder. Tem sede ali no meio do verbo. Então, teremos sucessão com 2 S's. Agredir. Tem grede ali no meio do verbo. Agressão com 2 S's. Então, observe. Os verbos que lá no meio deles tiverem prim, sede ou grede, terão seus substantivos derivados com 2 S's. Pessoal, essa é a primeira etapa do nosso estudo de ortografia. Teremos uma próxima aula trabalhando outros casos. Mas é necessário que você veja aqui comigo o seguinte. Ortografia nós melhoramos com o uso da língua. Lendo, escrevendo, observando como os outros escrevem, na leitura de jornais, livros, textos em geral. Observe. Senão, essas regras se perdem com o passar do tempo. Língua melhora com o uso. Até a nossa próxima aula de ortografia.